Oiê! A aula de hoje abordará o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento do comércio, da indústria, moradia e os meios de transporte. E para a nossa aula ficar completa, eu peço que vocês peguem um livro e abra na página 46. Antes de começar a trabalhar com o livro, eu peço que vocês observem essas duas imagens. A primeira é de 1952, a segunda, 2011. Ambas são da Avenida Anhanguera, em Goiânia. Agora observem essa imagem do Teatro Goiânia. A primeira, de 1954, a segunda, de 2011. Você observou alguma mudança? Como eram as ruas, construções e os meios de transporte? É muito diferente, não é mesmo? Como várias coisas se desenvolveram: os meios de transporte, as avenidas, as ruas. Agora, na página 46, temos uma foto de Macapá, de 2016, e o autor nos questiona se há vestígios do passado. A resposta é sim. Não só pela fotografia que nos mostra, mas também a legenda. Ela diz que foi inaugurada em 1782 essa fortaleza, e ela foi construída pelos portugueses para defender de invasores os territórios às margens do rio Amazonas. Página 47. As cidades e o comércio. Hoje, nas cidades, há inúmeros estabelecimentos comerciais, livrarias, papelarias, açougues, padarias, farmácias, supermercados. Há ainda os estabelecimentos que prestam serviços variados, como bancos, hospitais, cinemas. Entre os trabalhadores, há vendedores, pedreiros, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, cabeleireiros, entre outros. E no passado, você sabe como era o comércio, os serviços nas primeiras cidades brasileiras? Nessa imagem retratada por Rugendas, a gravura mostra uma cena representada. Há um armazém com alguns produtos expostos e pessoas conversando na entrada e no interior do estabelecimento. Além disso, é possível observar mulheres negras com cestos de frutas na cabeça. Provavelmente estão vendendo essas frutas. Página 48. Como se vendia e se comprava. Antigamente, o comércio era feito por ambulantes. Observem as imagens. A imagem A mostra que boa parte de seus vendedores eram os escravos de ganho. Os escravos de ganho, eles vendiam as mercadorias, mas precisavam pagar uma parte dos rendimentos para os seus senhores. Com o crescimento das cidades, houve o aumento do número de estabelecimentos comerciais, como empórios, lojas de roupas e calçados, quitandas, padarias, peixes, farmácias, entre outros. Agora, se a gente observar as imagens A, B e C, nós vamos ver como foi desenvolvendo o comércio, a forma de se vender e comprar ao longo do tempo. Página 49. As cidades e as indústrias. Há pouco mais de 100 anos, houve um grande desenvolvimento das cidades, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso aconteceu porque os fazendeiros investiam nessas cidades o dinheiro que ganhavam principalmente com a produção e a venda do café. Boa parte desse investimento foi aplicada na instalação de indústrias nas cidades. Essas indústrias fabricavam principalmente tecidos, roupas, calçados e alimentos, como farinha, macarrão, doces, queijos, entre outros. À medida que as fábricas eram instaladas, crescia o número de trabalhadores que iam do campo para a cidade em busca de emprego.
Página 50. Quem trabalhava nas indústrias? Além dos trabalhadores do campo, muitos imigrantes dirigiam-se para as cidades. Eram pessoas de outros países que vinham em busca de emprego e de uma vida melhor. Logo abaixo vocês vão ver uma carta que foi um relato de uma pessoa que veio da Itália em 1922. Nesta carta, Consolato relata que nasceu na Itália e veio para o Brasil em 1922. Começou a trabalhar na zona rural, né, plantando e colhendo café. Depois arranjou um emprego na cidade, na fábrica de tecido Matarazzo. Página 51. Moradias urbanas. Com a instalação das primeiras indústrias, muitas pessoas foram morar nas cidades. A falta de moradia, então, tornou-se um problema. Os valores para comprar ou para alugar imóveis subiram bastante, e a maior parte da população era de trabalhadores que não possuíam muitos recursos financeiros. Aos poucos, surgiram nas cidades diferentes tipos de moradia popular, como vilas operárias e cortiços. Meios de transportes urbanos, página 52. Hoje, ônibus, automóveis, motocicletas e bicicletas circulam pelas ruas de muitas cidades. Mas será que sempre foi assim? Nos dias atuais, carroças, charretes e cavalos são mais facilmente encontrados nas áreas rurais. Porém, há cerca de 100 anos, estes meios de transportes eram comuns nas cidades. A invenção de veículos motorizados fez com que, aos poucos, os bondes elétricos e os automóveis passassem a fazer parte da vida e do dia a dia dos moradores da cidade. Com o crescimento urbano, as pessoas foram morar mais longe do trabalho, necessitando mais dos meios de transporte. Com o desenvolvimento, as cidades passaram a ficar maiores. Com isso também surgiu a necessidade das pessoas se locomoverem, pois os lugares passaram a ficar mais distantes. No início, os bondes eram puxados por animais, como mostra essa imagem. Depois, bondes elétricos, ônibus e metrôs, que são subterrâneos e andam sob trilhos e é movido a eletricidade. No capítulo de hoje, observamos que a partir do desenvolvimento das cidades, surgiram a necessidade de melhorias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima! Pé no chão, mão no coração, bate palma, estala o dedo, brinca o jogo da canção. Mão na perna, um pé de